Meus prezados e queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder comunicar com cada um dos meus amados e queridos irmãos essa oportunidade em que nós temos para estar fazendo o encerramento das lições desse trimestre, segundo trimestre de 2023. Hoje nós temos a lição de número 13, estou gravando aí um pouco atrasado, mas graças a Deus por essa oportunidade. Vou tentar aqui fazer um comentário muito breve, pois infelizmente hoje é uma noite aí, véspera de São João, onde começa já a soltar muitas bombas aqui, e eu não poderei me estender já nessa tardezinha aqui nesse vídeo, pois aqui próximo à minha residência já estão soltando bombas, fogos, o que certamente irá prejudicar. Mas eu quero agradecer a vocês que têm acompanhado as nossas lições durante esse trimestre. Hoje nós temos a lição número 13, foram lições muito importantes, giradas em torno do tema relacionamento em família. E cada lição ela tratou de uma subtemática referente à família. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 13, de 25 de junho de 2023. A lição de hoje traz como título A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Eu acho muito interessante esse tema, o título da lição, porque traz uma amostra de Jesus homem, e não Jesus Cristo, Jesus Deus, e mostrando como Jesus ele se relacionava com as pessoas, ele mantinha relacionamento interpessoal, e aqui traz uma amostra dentre as várias famílias com as quais Jesus tinha contato. Dá aqui uma amostra de uma família, que é a família de Marta, Maria e Lázaro. E vai mostrar um pouco sobre a amizade de Jesus com essa família, trazendo para nós uma lição de como é importante nós termos amigos. E Jesus ele foi amigos, inclusive ele era acusado por ser amigo de pecadores. Ele não fazia distinção de classe social, posição financeira, se servo, se senhor. Ele era amigo de todos. Inclusive ele deu, dentro da época, daquele contexto patriarcal, daquele contexto onde a mulher não era muito valorizada, Jesus ele deu uma importância muito grande ao valor da mulher, e basicamente o seu ministério ele era um ministério que tinha um apoio muito grande das mulheres, tanto no sustento, em termos de alimentação, para Jesus e os seus discípulos, uma vez que eles viviam a pregar o reino de Deus de cidade em cidade, quanto também a multidão que se convertia. Muitas mulheres convertiam à fé e tinham de fato as suas vidas mudadas, e também o seu valor de fato reconhecido, como sempre deveria ser, pois Deus não faz distinção entre homem e mulher. Deus cria com o mesmo valor desde a criação, isso é bíblico, porém cada um tendo o seu papel na natureza. Então o título da lição é A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia, que morava ali na aldeia, na província de Betânia. O textual da nossa lição, ele traz aqui um fragmento de João, capítulo de número 11, verso de número 5, quando ele diz, e isso vai reaparecer na leitura bíblica em classe: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Jesus amava a Marta e a sua irmã, é uma referência a Maria, e Lázaro, o seu irmão, a quem, num dado momento do ministério de Jesus, ele havia o ressuscitado dos mortos. Então aqui mostra, e nós iremos ver um pouco mais à frente, o amor de Jesus por essa família.
A verdade prática, ela nos afirma o seguinte: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Aqui é interessante porque fala de uma família que teve o privilégio de, em carne mesmo, ter convivido com Jesus, e mostra que essa família, como todas as demais famílias do mundo, que tem uma amizade com Jesus, quais são os benefícios que essa família ela vem a ter. E é importante observar que mesmo Jesus, ele tendo morrido, mas ressuscitado, uma vez que havia promessa sobre isso, e ele também, mesmo não tendo lançado mão das suas prerrogativas de Deus para poder realizar sua obra ministerial, ele fez essa obra como um homem, cheio da graça e do poder de Deus e na obediência do Pai. Mas Jesus Cristo, ele continua vivo e nós podemos relacionar com ele espiritualmente falando. E aqui a lição, ela diz que dentro da família, a amizade com Cristo, ela evoca, ela traduz em comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então isso mostra que uma família que tem Deus no coração, uma família que teme a Deus, não estou dizendo uma família religiosa, religião por religião, que esta não foi, nunca será a proposta do Evangelho, a proposta de Cristo. A religião, ela é necessária como algo humano, uma necessidade humana de se organizar para desenvolver a sua espiritualidade, é uma das formas de desenvolvimento da espiritualidade. Porém, a amizade aqui em termos espirituais, ter amizade com Cristo, ou seja, fazer parte do corpo de Cristo, ser obediente a Cristo, receber Cristo no seu coração, na sua casa, na sua família, isso resulta exatamente em comunhão com Deus, com Cristo, com a Trindade, e também em comunhão com a família. Uma família que ela tem Jesus como um amigo, é uma família no meio da qual não vai deixar de existir problema, isso é normal, faz parte desse plano que nós estamos, faz parte da natureza do ser humano, mas essa família terá comunhão. E a ideia da comunhão diz exatamente respeito à possibilidade que mesmo diante das inúmeras dificuldades, dos inúmeros problemas que abate uma família, que abate um lar, a fim de tentar destruir um lar, destruir uma família, é possível que essa família tenha comunhão, se Jesus for o elo, Jesus for a liga dessa comunhão. Então, em termos práticos, a família cristã é aquela família que enfrenta dificuldade como qualquer uma outra, mas ela tem como referência Jesus. A comunhão com Cristo, o relacionamento com Cristo é a base, é o termômetro, é o objetivo da família cristã, da família que serve a Deus. E quando eu digo aqui cristã, estou falando no sentido de ter Cristo como amigo, e não estou falando de religião. Então nós temos aqui que a amizade com Cristo, ela leva à construção da comunhão na família, do conselho. Aqui conselho a gente pode se tomar isoladamente, pode não ser uma palavra sem sentido, solta, mas conselho em última instância fala de direcionamento, fala de estar ligado à comunhão, ao ordenamento de uma família segundo o coração de Deus. Então, nessa família que tem Cristo como amigo, o conselho de Deus, as orientações divinas se fará presente entre pais e filhos, entre irmãos, entre o cônjuge, e de fato será uma família que ela enfrentará as dificuldades com a sabedoria divina, porque elas têm em si a direção de Deus, e o conselho divino, ele faz parte do ordenamento dessa família. Também uma família que tem amizade com Cristo é uma família que conta com a simpatia entre os próprios membros da família e simpatia daqueles que estão fora, porque essa família ela passa a ser vista como um modelo almejado de família que dá certo, de família onde há união, onde há paz, onde há alegria,
onde as dificuldades são enfrentadas em conjunto e são vencidas pelo vínculo do amor, da paz que reina no coração daqueles que têm a Cristo. Então, temos aí a simpatia reinando nessa família, também a reciprocidade, ou seja, os membros são recíprocos um ao outro, a necessidade do outro, não há divisão, não há interesses particulares, mas tudo que é feito para o bem do todo e cada um se coloca no lugar do outro para a construção de uma família forte, de uma família que de fato tenha estrutura para vencer todo embate, todas as dificuldades do dia a dia. Então essa família ela há reciprocidade entre os seus membros e esse relacionamento ele estará exatamente pautado com essas virtudes: comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade dentro do relacionamento familiar, e relacionamento esse que é espraiado para as demais famílias. Essa família ela passa a ser um modelo a ser imitado. Essa família de fato ela expressa o verdadeiro amor de Deus que deve reinar no coração do homem. Ela expressa o verdadeiro sentido de família constituída por Deus desde o Éden. Essa família ela é uma fonte de pregação da palavra de Deus. Ela em si, através do testemunho dos seus membros, elas já anunciam o amor de Deus, já anunciam que é possível, através de Cristo, ter uma vida, um relacionamento digno, um relacionamento que expressa a amizade do próprio Deus, a vida do próprio Deus, ainda aqui nessa terra. A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 10, verso de número 38 a 42, depois o livro de João, capítulo 11, verso 5 e verso de número 11. Indo para Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, temos aí no verso 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Verso 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, a ideia de assentando-se também, isso mostra que os demais membros assentavam e outras pessoas, seus discípulos, por exemplo, estavam ali com eles assentados aos seus pés e ouvia a sua palavra. Maria, porém, andava distraída em muitos serviços e se aproximou-se de Jesus. No caso Marta, melhor dizendo, andava distraída em muito serviço e aproximando disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Verso 41, respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nos mostra exatamente esse encontro, essa estadia de Jesus na casa de Marta e Maria. Aqui não diz, nesse texto aqui especificamente, nesse recorte de contexto, não cita o nome de Lázaro, mas o próximo texto já vai nos citar o nome de Lázaro. Mas aqui fala exatamente da família de Lázaro, Lázaro e as suas duas irmãs, Marta e Maria. E aí no verso 38 mostra exatamente que Jesus, ele indo de caminho à cidade, ele entrou numa aldeia, essa aldeia aqui é exatamente lá onde Marta e Maria moravam, lá em Betânia. E Jesus entra então naquela aldeia e ali ele vai então visitar o seu amigo, a sua família amiga, para ser mais preciso. E aqui é importante que nós vemos aqui o cuidado que aquela família e o prazer que ela tinha em recepcionar Jesus, e pela forma como o texto descreve, a gente percebe que Jesus ele não era um estranho naquela casa. Não havia assim
muita cerimônia entre os membros daquela família e Jesus. Eles tinham uma certa liberdade de falar com Jesus, e isso é visto aqui de forma muito clara em outros momentos, em outros evangelhos, e de uma forma muito clara aqui, num contexto maior desse próprio texto, ou desses dois evangelhos, de uma maneira muito clara a liberdade como esses membros eles falavam com Jesus, e aqui é retratado pela fala de Marta, que não há cerimônia entre ela e Jesus da forma de falar. Então aqui nesse primeiro verso nós vemos aqui apresentando que Jesus indo então a caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. É importante porque quando em outros momentos a Bíblia fala de certa mulher, certo homem, não há não traz o nome da pessoa. Em algumas vezes sim, mas na maioria das vezes não, fica mais no anonimato. Mas aqui fala de certa mulher e dá o nome dessa mulher, que o nome dela é Marta. E o texto aborda o nome da sua irmã Maria e do seu irmão Lázaro, dentro aí de um contexto maior. Então diz que ele vai então a essa aldeia, entra numa aldeia e numa casa, na casa de Marta, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Aqui a ideia de Marta é receber na sua casa, por que não Maria, por que não Lázaro? Exatamente porque a ideia aqui da casa tem uma ligação muito importante com a questão da recepção mesmo dos serviços da casa. Daí citar o nome aqui de Marta e não de Maria e Lázaro, porque dá a entender que é a pessoa que de fato comandava a casa em termos de fazer a refeição, de recepcionar os convidados, e em especial aqui Jesus, quem tinha essa preocupação maior com essa parte material era exatamente Marta, dando a entender que nesse aspecto Marta era quem liderava a casa como se uma mãe de seus irmãos. Assim, à primeira vista nós podemos ter essa leitura como aquela pessoa que tomava conta da cozinha, aquela pessoa que de fato era a mãe dos irmãos, vamos colocar assim, é claro, é uma leitura minha. Então diz que Jesus foi recebido por Marta, e aí o verso 39, e tinha esta, no caso Marta, tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Então certamente aqui Marta, ela estava cuidando da casa ali, do almoço, da janta, certamente o almoço, né, porque as viagens de Jesus, geralmente há retratos também Jesus na noite, em determinado ambiente, mas a maioria das vezes, como o próprio contexto da época, da falta de energia pública, elétrica, e era a energia mais nas casas, mas isso aqui não vem o caso. Mas o certo é que diz que Maria estava assentada aos pés de Jesus e ouvia. Então, se Maria estava assentando-se também aos pés de Jesus, aqui essa partícula aqui, assentando-se também, dá a entender que outros estavam assentados ali para ouvir Jesus. E certamente dentre esses estava o anfitrião, o homem da casa ali, que era Lázaro. Certamente Lázaro estava sentado juntamente com outras pessoas. Maria se juntou àquele grupo que estava aos pés de Jesus. E a ideia aqui de sentar aos pés é certamente não necessariamente próximo aos pés, sentar no pé de Jesus em sentido real, mas estavam sentados em volta de Jesus. Jesus ali, quem sabe, em pé ou num lugar, um bancozinho, alguma coisa dessa natureza, mais alto. Mas o certo é que as pessoas estavam assentadas aos pés de Jesus. Ali estava Lázaro, com certeza, estavam os demais convidados da comitiva ali que acompanhava Jesus também. E Maria, a irmã de Marta, ela veio também assentar-se aos pés de Jesus, como o texto diz, para ouvir a sua palavra.
Imagine que privilégio essas pessoas tinham de ouvir pessoalmente Jesus falando. Aquele Jesus que estava ali iniciando o seu reino e que se tornaria, já era na verdade, mas tornaria publicamente como um ser que marcou a humanidade, que de fato toda a profecia de fato apontava para ele e se cumpriu nele, quando da sua morte e ressurreição isso ficou bastante claro. Então tá aí Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo enquanto Marta ela estava cuidando da casa. E aí agora volta a falar, a gente percebe que nesse recorte do texto aqui que nós lemos aqui é dado uma importância às duas figuras, a Maria e a Marta é dado um destaque maior quanto essa pessoa que recepcionava Jesus em sua casa. Então aí no verso 40 diz que então Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então a ideia aqui de distraída não era que Marta era uma pessoa que não dava atenção a Jesus, distraída, uma pessoa que era incomunicativa, que não dava importância para o que estava acontecendo ali. Pelo contrário, a ideia aqui nós temos que entender a distração de Marta era no sentido de que ela estava, poderíamos trocar aqui, distraída com envolvida em muitos serviços. Ela estava super ocupada. Esse seria o termo mais ideal. Mas também a palavra distraída aqui, ela encaixa porque nós vamos ver aqui que o fato de Jesus ele chamar a atenção de Marta e fazer um destaque da posição de Maria, não repreendendo a Maria, mas de uma certa forma repreendendo a Marta, porque o ministério de Jesus, a missão principal de Jesus era a missão espiritual. Não que ele não cuidava das necessidades humanas das pessoas, não que ele não se importasse com o homem como um todo, enquanto espírito, alma e corpo. Jesus se importava sim. Tanto é que ele veio de fato colocar a mulher no lugar dela, da criação, que era uma posição de valor. Mas a questão aqui é que, como a missão, desde quando Jesus, ele já aos 12 anos de idade, ele fala que ele veio cuidar dos negócios do seu pai, e agora ele já está aí em pleno vapor no seu ministério. Ele havia um tempo determinado para cumprir a sua carreira, e esse tempo ele era para mostrar exatamente que o reino de Deus estava entre os homens. Então o mais importante na missão de Jesus era a sua missão espiritual, mesmo porque ele teria uma missão curta e também uma vida curta, como foi. Com 33 anos e meio de idade no máximo, foi a idade, o tempo em que a existência de Jesus durou nessa terra. Então, quando o texto apresenta aqui que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, essa ideia da distração ela tem duas vertentes interpretativas. A primeira é distraída no sentido de estar ocupada com o serviço da casa. A segunda é distraída para ir ao encontro do que Jesus ele fala, ele repreende a Marta. Por quê? Porque ela estava perdendo a oportunidade de ouvir, de receber um alimento espiritual, enquanto ela estava preocupada com a alimentação de Jesus e dos convidados. Nada de errado, aqui em momento algum Jesus está menosprezando o serviço de Marta. Em momento algum ele está dizendo, como infelizmente muitos focam, apenas na distração de Marta, que Marta não escolheu a melhor parte, porque Marta era uma pessoa com o coração nas coisas materiais, não entendia o que era espiritual. Não, de maneira nenhuma. Marta ela sabia muito bem o valor, a importância, o que Jesus representava para ela, para a sua família. Porém ela, como a chefe, vamos dizer assim, da casa, nesse aspecto do cuidado, da refeição, etc., ela estava
dentro da sua mais sincera vontade, mais sincero desejo de agradar a Jesus, ela estava fazendo de tudo para que ali os convidados fossem bem recepcionados. Então não era nenhum demérito, não era nada de negativo, vamos dizer assim, o que Marta estava fazendo. Só que ela estava perdendo uma oportunidade que ela poderia muito bem tirar um tempo dentro daquela correria, e ela não seria discriminada por isso. Ela tirar um tempo também para sentar aos pés de Jesus, para passar um tempo, quem sabe uma meia hora, uma hora, ali ouvindo Jesus falar. Mas o ativismo de Marta em cuidar das coisas materiais, do bem-estar de Jesus, cuidar da casa, ele era muito grande, a ponto dela estar perdendo uma oportunidade, dela ficar envolvida, vamos dizer, com as coisas materiais. E aqui eu aproveito aqui a oportunidade, uma vez que está falando de lar, falando de casa, falando de distração com os serviços e perdendo a oportunidade de fazer algo muito importante, eu trago aqui uma aplicação para você que está na casa de Deus, você que é pastor, você que é congregado, ou você que é um religioso, não importa, mas que muitas das vezes você fica num ativismo com o serviço material. Quando eu digo material, não necessariamente está fazendo algo no sentido de uma obra material, como fazer uma sopa para um morador de rua, etc. Mas estou dizendo daqueles que se ocupam tanto com a obra de Deus e, entre aspas, e coisas que têm a ver de fato com a obra de Deus aqui na terra, mas que perdem a oportunidade de estarem aos pés do dono da obra. Eu conheço muitas pessoas, também vivenciei muito esse ativismo religioso de você estar tão ocupado com a obra de Deus e esquecer do Deus da obra, não propositalmente, mas você está envolvido e você se desgastar na obra e não tirar um tempo para você se alimentar espiritualmente, para você crescer espiritualmente, para você cuidar inclusive da sua família, dos seus filhos. E aí o tempo passa e você percebe que você ficou mais ocupado com a obra do que com o Deus da obra. Deus, ele não quer que você desgaste a sua vida, a sua saúde, que você negligencia a sua família, os cuidados com a família, os cuidados com os filhos, com o esposo, esposa, cuidado com o outro, cuidado com sua saúde. Deus não quer que você venha perder a sua família em detrimento desse ativismo religioso. Ele não quer isso. Então aqui é claro que o texto fala de um contexto muito específico, mas eu tenho convicção de que é um momento oportuno para falar nesse aspecto. Você tenha muito cuidado para você não passar 5, 10, 15, 30 anos aí nesse ativismo religioso e adquirindo enfermidades na alma, no corpo, no espírito, perdendo a família, perdendo de desfrutar, de também sentar para ouvir, para ser ensinado, ser instruído. Quantos aí, principalmente pastores, líderes, que passam o tempo todo ensinando, o tempo todo instruindo os outros, mas nunca parou para ouvir ninguém, nunca parou para sentar numa escola dominical, para também ser ensinado, e sequer deixam ser ensinados. Então isso é ruim, isso é perigoso, isso não faz bem para o teu ministério. Então é nesse aspecto aqui que Jesus ele repreende Marta sobre esse seu ativismo material, nas coisas materiais, perdendo uma oportunidade de ouro, que era a sua presença e a palavra que ele estava ministrando ali na casa de Marta. Então é esse o sentido que, pelo menos eu julgo, seria importante dar a esse texto. Então Marta, ela estava distraída em muitos serviços e ela aproxima-se de Jesus e diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só, que eu fico aqui sozinha me matando, fazendo todo o serviço da casa, enquanto ela se dá o luxo de ficar sentada aí apenas te ouvindo e não vem trabalhar. E o que eu acho interessante é que aqui há o respeito de Marta por Jesus, ao chamá-lo de Senhor,
Isso aqui é muito significativo, mas ao mesmo tempo há intimidade. Que ela fala, tu, Senhor, tu não importas, aí essa segunda parte, não te importa, já é a parte da intimidade que ela tinha com Jesus, não te importa que minha irmã me deixe eu sozinha aqui, ó, dá uma repreensão nela aí, faz com que ela também venha fazer alguma coisa em casa, porque está sobrando tudo para mim. Essa é a linguagem que eu quero crer, que ressoa nos nossos dias, fazendo uma leitura daquele contexto, ó, manda Maria levantar, entendeu? E fazer alguma coisa, porque eu estou me matando sozinha. E aí vem, então ela diz, ó, não se importa que ela deixe você vindo sozinho, diga ali, você manda ela, já que ela não se toca, então fala com ela aí, para ela vir me ajudar. Então ela pede a Jesus, assim, de uma maneira na intimidade que ela tinha com Jesus, sem perdendo o respeito, o reconhecimento de que Jesus era o seu Senhor. E aí é interessante a resposta de Jesus no verso 41, que muitas das vezes é incompreendida dentro da igreja por muitos, porque Jesus ele responde a Marta dessa forma, dando a entender que Marta estava fazendo uma loucura, que Marta era uma pessoa materialista, quando não é nada disso. Aí Jesus então, ele diz, e respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, Marta, Marta, ó a ideia aqui do Marta, Marta, essa repetição aqui de um termo, isso é uma figura de linguagem, é uma forma de expressar, de dar relevo, de chamar a atenção. Porém aqui nós percebemos que quando da leitura desse texto aqui, nós não percebemos de maneira nenhuma uma repreensão grosseira, grotesca de Jesus a Marta, mais uma expressão de carinho. Marta, Marta, é como dizer, calma, Marta, não se estresse não, Marta, 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 é teu amigo que está falando contigo, Marta, fica calmo, entendeu? Na nossa linguagem, não esquenta a cabeça não, Marta. Então aqui é um gesto de carinho de Jesus com Marta. Jesus não diz então, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta, Marta, não precisa você ficar com tanto ativismo material, você está ansiosa, você está cansada, afadigada, você está se preocupando além do necessário com as coisas materiais, com o serviço da casa, que é importante, mas não precisa ficar tão estressada. Isso também fala muito do temperamento de Marta, que era aquele tipo de pessoa que, como nós temos hoje, que tem muito a ver com o meu temperamento, que quer fazer o que pode ser feito hoje, quer fazer como se fosse já para ontem, entendeu? Com o tempo a gente vai aprendendo a controlar o nosso espírito, mas eu conheço várias pessoas, tem uma irmã em especial, muito querida, irmã em Cristo carnal, que ela é esse tipo de pessoa, que já acorda cedo, ia lavando tudo, ia fazendo comida, ia fazendo zoada na casa, e eu acho isso algo importante, muito bonito, o cuidado ali de estar querendo deixar a casa da melhor maneira possível para receber as pessoas quando vem à sua casa visitá-la. Eu acho isso muito lindo. E aqui o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Ô Marta, Marta, calma um pouco, Marta, tu tá indo muito rápida. Tira um tempinho, descansa, venha aqui sentar um pouquinho aqui aos meus pés, venha também ouvir da palavra. Então Jesus ele usa aqui de uma forma muito carinhosa. Ele está demonstrando aqui um cuidado, um carinho por Marta. Então ele vai dizer, olha Marta, Marta, tu está muito afadigada, com tanta coisa, tu está muito ansiosa. E aí ele vai no verso 42 e diz, mais uma só é necessária. Aí aqui, quando Jesus diz uma só é necessária, isso aqui tem um cunho totalmente espiritual. Não é dizer que as coisas que Marta estavam fazendo, que elas eram desnecessárias, que elas não tinham nenhuma importância. Mas aqui Jesus já está trazendo algo no mundo espiritual, que todas as coisas materiais elas são contingentes, elas podem ser feitas ou deixarem de ser feitas, ou deixar para se fazer outro dia.
mas as coisas espirituais, há coisas no mundo espiritual, o mundo espiritual, melhor dizendo, ele a relação com Deus, ela é necessária, ela não é contingente, ela não pode deixar, é uma relação que você não pode abrir mão, você não pode deixar para depois. E aí também vem um conselho para nós, quantos têm tratado da sua vida espiritual como se fosse uma contingência, que eu posso deixar para outro dia. Não, o dia de relacionar-se com Cristo é hoje, o momento é agora. Isso é necessário. Então, aqui a palavra necessária, que tem também dentro da filosofia, ela é muito importante. Os meus alunos já sabem que eu gosto muito dessa palavra, porque ela faz aí não necessariamente uma oposição, mas ela faz um contraste do necessário com aquilo que é contingente. Tudo que é contingente é aquilo que pode parar de fazer por um momento, deixar para fazer depois, se não der para você fazer hoje, ou até mesmo não fazer. Mas o necessário é aquilo que você não pode deixar de fazer. Então aqui o que Jesus está dizendo para Marta, diz: ó Marta, tudo que você faz é importante, é muito importante, mas são coisas contingentes, são coisas que você pode parar um pouco para descansar. Você pode, se alguma coisa não der para fazer, você pode deixar para amanhã ou não fazer. Então essas coisas que você faz, elas têm um valor, elas têm uma importância, no sentido da recepção da casa, no sentido do cuidado, porém elas todas são contingentes. E só uma coisa é necessário, há uma necessidade maior, e essa necessidade maior é exatamente sentar para ouvir as palavras de vida eterna que eu estou trazendo. Então é nesse aspecto que Jesus ele chama a atenção, então aqui de Marta, mas uma só é necessária, uma só é necessária. E aí ele vai dizer qual é essa coisa necessária, quando na segunda parte do verso ele diz assim, olha, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? A necessária. Ou seja, Marta tinha escolhido a contingente e Maria tinha escolhido a necessária, que é a boa parte. Ou seja, a melhor parte. A outra parte era ruim? Não. Mas entre o contingente e o necessário, fique com o necessário. Então esse era o ensinamento de Jesus. Isso serve para nós na atualidade. Vamos desculpando aí que já começou a zoada. Então, a boa parte, quem havia escolhido foi exatamente Maria, mas ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém tirará a vida de Cristo em nossa vida, ninguém tiraria os ensinamentos que Maria estava recebendo aos pés de Jesus. Enquanto o serviço de Marta, ela arrumava a casa, fazia a comida acabaria naquele dia, a casa estaria toda desarrumada de novo, e no outro dia ela teria que fazer o mesmo serviço novamente. Então tudo aquilo era tirado de Marta. Então é isso que Jesus está falando. Vou agora para o capítulo 11 de João, versos 5 e 11, para eu entrar na lição e correr, porque já percebi que já começaram a soltar algumas bombas aqui na rua, e isso, a tendência da agora em diante desse horário é piorar. Então aí João capítulo 11, verso 5, e o verso 11, o verso 5 diz, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, que era Maria, que foi citada no texto anterior, e a Lázaro. Então mostra aqui que Jesus amava essa família, esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ao verso 11, assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui é um outro contexto, quando é da morte, que a morte bate na casa, na família de Maria, de Marta, Maria, que é exatamente a perda do seu irmão Lázaro. Mas olha aqui, nós vemos a importância de ter Jesus como amigo, porque na morte, Jesus é aquele que vem trazer o consolo, e é aquele também que é a ressurreição. E aqui nos diz que as irmãs de Lázaro mandou que avisasse a Lázaro, que avisasse a Jesus sobre quando Lázaro ainda estava doente, que avisasse a Jesus que fosse ao encontro, para que ele fizesse alguma coisa em prol ao seu amigo Lázaro, a quem ele amava. O texto que retrata essa lição é bem detalhista nesse sentido. Jesus
ele é avisado que Lázaro, a quem ele amava, estava doente. E o texto diz que Lázaro, Jesus, de onde ele estava, ele demorou alguns dias, que eram dias que foram decisivos para que Lázaro piorasse e viesse a morrer. E aí, diante do aparente descaso de Jesus, Lázaro acaba morrendo. Porém, Jesus ele tinha um propósito em tudo aquilo, e quando ele recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele ainda demorou alguns dias para poder sair daquele local para visitar Lázaro. Porém, quando ele vai visitar Lázaro, já chega a notícia para ele que Lázaro havia morrido. Lázaro havia morrido. Então, ele é informado, o próprio Deus o faz ver, sentir que Lázaro havia morrido. Então, depois de Lázaro morto, é que Jesus ele vai à casa de Marta e Maria. E é interessante porque Jesus diz assim: assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí Jesus já falando sobre Lázaro, o amigo deles, dos discípulos de Jesus, amigo esse que suas irmãs já haviam mandado avisá-lo que estava doente, e ele demorou ali 3 ou 4 dias, se não me falha a memória, não lembro mais do texto, não dá para a gente ler. Já expliquei o porquê do tempo que nós temos aqui, do dia de hoje, um dia atípico. Então, nos diz o texto que Jesus, ele não, quando ele recebe o anúncio da doença de Lázaro, ele não vai à casa de Lázaro, de uma maneira proposital, ele fica até que Lázaro ele venha a morrer. Mas é importante observar que agora que Lázaro morre, Jesus diz: olha, Lázaro, nosso amigo, dormiu. Aqui dorme, aqui é um eufemismo. Há aqueles que dizem que Lázaro não morreu, que Jesus falou dorme, mas na verdade Lázaro não estava dormindo, Lázaro estava morto. Mas dentro, uma vez que a Bíblia ela é cheia de linguagem figurada, esse é um recurso literário, e nós vemos que para não trazer uma palavra dura, para não falar da morte, às vezes fala do sono, do dormir, do descansar. É esse caso aqui. Então Jesus diz: olha, Lázaro dorme. Lázaro dorme, mas eu vou lá despertá-lo do sono. Então aqui despertá-lo está no lugar aqui, o que seria ressuscitá-lo. Então, ou seja, Jesus diz assim: ó, Lázaro morreu e eu vou lá ressuscitá-lo. E aí eu fico imaginar que diante da doença de Lázaro e diante da morte de Lázaro, qual seria a repercussão maior de amor e de poder de Deus? Curar Lázaro de uma enfermidade ou ressuscitar Lázaro dos mortos? Às vezes nós não entendemos isso. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem em conjunto para o bem dos que amam a Deus, nós tendemos a analisar as coisas de forma isolada. Parecia um descaso Jesus demorar o tempo suficiente para que Lázaro morresse. Mas se nós formos analisar agora, vendo um cenário maior, nós percebemos que tanto para Lázaro quanto para suas irmãs, para os discípulos de Jesus e para a humanidade, para a igreja, mais importante, era necessário que Lázaro morresse para que o milagre da ressurreição fosse realizado do que simplesmente Jesus curar Lázaro. Então havia um propósito, e certamente a ressurreição de Lázaro causou impacto e estreitou bem mais o laço de amizade entre as duas irmãs de Lázaro e o próprio Lázaro do que se Jesus tivesse ido curá-lo. E Jesus, como nos diz o texto, lá no livro de João capítulo 11, Jesus vai lá, ele chora, e é choro mesmo, não é uma encenação, não é uma espiritualização que alguém tenta espiritualizar, que Jesus ficou lá chorando, fazendo uma ceninha, mas que ali era chorando por causa do pecado, da incredulidade do povo. Você pode até fazer essa segunda leitura, mas o choro de Jesus era um choro de comoção, de ver aquelas suas amigas naquela situação, o seu amigo já enterrado, ali sepultado, melhor dizendo, num túmulo ali onde havia uma pedra, certamente numa espécie de uma rocha, de uma caverna, alguma coisa dessa natureza. Então Jesus ele chora e os amigos dizem: olha, de fato ele o amava muito, como de fato Jesus o amava, e aquelas lágrimas eram lágrimas mesmo, de um Jesus homem que tinha amigos, que se importava com seus amigos.
Porém, Jesus, ele ressuscita Lázaro, exatamente porque Lázaro ouviu a voz de Deus, e o ouvir a voz de Deus aqui não é só apenas quando da ressurreição. Lázaro tinha um hábito de ouvir a voz de Deus já desde antes que ele morresse, e agora novamente ele ouve a voz de Jesus, do seu Deus. Indo para a introdução da lição, vou tentar ler agora e correr. Nos diz o seguinte: a amizade é um dos bens preciosos da vida. Nessa lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Eu diria para você que a amizade é uma das coisas nesta vida, uma das coisas mais importantes que você deve ter. A amizade, começando dentro do lar, que os pais não deixem de ser pais. Isso aí é um grande erro dos pais, quererem ser amiguinho dos seus filhos. Você é pai do seu filho, você é mãe do seu filho, da sua filha, mas isso não impede de que você seja amigo dos seus filhos. Só não pode confundir, achar que eu tenha que ser amiguinha dos meus filhos e esquecer e negligenciar a minha função de autoridade de pai. Isso tem que estar muito bem claro. Mas eu posso ser um pai que exerça autoridade no meu lar e que seja amigo de meus filhos. Que meus filhos me vejam como um amigo, como um guerreiro, como um herói. Que meus filhos não percam o encanto pela pessoa que eu sou. Que meus filhos tenham orgulho de dizer sobre o pai, sobre a mãe que tem. E não simplesmente manter um distanciamento e até mesmo se envergonhar dos seus pais. Ou quem sabe alimentar um sentimento de rancor, de ódio pelos pais. Então isso é algo bem importante. Então nós temos aqui que a amizade na família, ela é muito importante, que haja amizade entre esposo e esposa, amizade entre filhos e pais, entre filhos, irmãos e irmãs, etc. Que a família desenvolva essa amizade. E eu falo isso com muito orgulho, porque graças a Deus eu tenho uma família, tanto ao meu lar, quanto minha família, meus pais, meus irmãos, e hoje tenho os meus pais, já dormem com o Senhor, mas eles nos criaram no amor de Cristo, e graças a Deus nós éramos 9 irmãos, o Senhor levou já faz 2 anos, mas somos agora 8, mas uma família de pessoas muito unidas, irmãos muito unidos, que um vê a dor do outro, um se coloca no lugar do outro, ferir um ferir o outro, o sucesso de um é o sucesso do outro, a tristeza de um é a tristeza do outro. Eu posso dizer com propriedade o que é ter Jesus como amigo da família, porque Jesus sempre foi a nossa referência no lar. Eu costumo dizer que eu tive um pai e também uma mãe que eram referências da pessoa divina no meu lar. O meu pai, a representação de meu pai era a representação de Deus, de uma autoridade, mas uma autoridade que eu sabia que me amava, eu sabia que eu podia contar com ele. Então era essa relação de amizade que deve ter entre a família material e a família espiritual, e esse relacionamento que devemos ter com Deus, com Cristo, como um amigo pertencente à nossa família humana. Aí o primeiro tópico da lição, a vida social de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus foi um ser social. Isso aqui é muito interessante. Jesus foi um ser social, como um ser humano normal, não era uma pessoa antissocial, não era uma pessoa que espiritualizava tudo. Ele viveu como um homem, ele tinha uma vida social, e dentro dessa vida social cabia a conversa com outros, longos bate-papos, saudáveis, é claro. Jesus certamente ele era uma pessoa que sorria, diferente da teologia católica romana medieval, que ensinava que um bispo não podia rir porque Jesus nunca sorriu. Infelizmente, muitos teólogos, até renomados, pessoas até de um certo conhecimento, reproduzem isso, que Jesus nunca sorriu, porque a Bíblia não fala. Gente, se a Bíblia não fala, a Bíblia não precisa dizer tudo,
Mas porque a Bíblia fala que Jesus chorou, eu vou dizer que Jesus só andava chorando, lamentando, que ele não sorria. Como é que uma pessoa não sorri? Para mim, quem não sorri é alguém que está com problema, que tem defeito patológico. O sorriso é uma das virtudes da vida do ser humano. O sorriso, ele enfeita o rosto, o sorriso traz cura, como também as lágrimas traz cura. Mas imaginar um ser em volta do qual as pessoas se reuniam, inclusive muitas crianças, e esse ser não sorria, é algo inconcebível para a minha mente, é algo inconcebível. Então Jesus, ele era um ser social, criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré. Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como um filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José, aprendeu a profissão de carpinteiro, e isso fica muito claro na Bíblia. O próprio povo, quando Jesus ele se apresenta para a sociedade já enquanto exercendo um ministério celestial, chama ele de o carpinteiro, mostrando que de fato ele havia assumido a profissão de seu pai e dá a entender que de fato seu pai já havia falecido. Então ele era ali, aprendeu a profissão com seu pai, tinha uma vida social enquanto um trabalhador. E no relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família quanto as de fora, e estabelecia amizades. E aí você tenha cuidado, como está a sua rede de relacionamento, de amigos. Quando eu falo rede, não estou falando rede da internet. Você ter aí 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, ou seguidores no Face, no Instagram, no Twitter, que curte uma mensagem sua, isso não é amigo, isso é você dentro do computador, você é um ser que não existe, você é virtual, seus amigos são virtuais, e tudo isso aí é um mundo de ilusão, é um mundo fictício. A amizade ela é feita com o diálogo, com a empatia, com sofrer com o outro, sorrir com o outro. É claro que você pode desenvolver um relativo nível de amizade com alguém que você não tenha possibilidade de ter contato físico, presencial, pode através de uma chamada de vídeo, alguma coisa dessa natureza, mas nunca que é igual ao verdadeiro sentido do amigo, que é aquela construção. Amigo é uma construção. Para se conseguir um amigo, isso exige tempo, existe investimento, e eu costumo sempre dizer que o homem moderno, ele é um homem que ele não tem tempo para fazer amigos, porque ele não tira tempo para o outro, ele não tira tempo para a conversa, para bater um papo. O máximo quando eles fazem para reunirem ou para falar mal de outras pessoas, ou para, quem sabe, estando no mesmo ambiente, para um jogo virtual, para poder, às vezes, estar mandando mensagem ou atualizando as mensagens no celular. Coisas, é claro, que faz parte do mundo moderno, a gente não pode questionar isso, mas o valor do calor humano, da amizade, gente, isso faz toda a diferença. O ser humano não foi feito para se transformar numa máquina, estar de trás de uma máquina. Esse não é o sentido da vida. O sentido da vida é você poder tocar o outro, é você poder discordar com o outro, chorar com o outro, aconselhar, repreender, é você de fato ter esse relacionamento pessoal, esse relacionamento ao vivo e a cores, e talvez nem tão cores assim, mas ao vivo com as pessoas. Esse é o sentido da vida. O homem foi feito para viver em sociedade. Jesus, ele vivia de fato em sociedade, ele desenvolveu relações com os da sua família, os da sua casa e com outras pessoas. Como filho, como nós falamos, aprendeu a profissão do seu pai, conviveu com pessoas tanto dentro da sua casa quanto fora da sua casa. Ele estendeu as suas redes de relacionamento, de amizade, de confiança, o que você deve fazer também e prezar na atualidade. Quem são os seus amigos de verdade? Será que os seus amigos, seus amigos de fato, não, quem sabe já morreram, já se foram, não moram mais onde você mora, e você ainda não se deu por conta que você tem que construir novos amigos, novas amizades? Isso é muito sério, muito sério. E Jesus é um modelo de fazer amigos.
Depois de deixar a casa de sua mãe, Jesus se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais, como confirmação do seu ministério, e estabelecendo grandes amizades. Como nós já falamos, não por acaso nosso Senhor admitiu a seus discípulos, isso aqui eu acho muito importante, está em João 15, quando ele diz aos seus discípulos, ele enquanto mestre, enquanto Senhor, ele diz, olha, já não vos chamo de servo, eu não chamo vocês mais de servo, que eu sou vosso Senhor, mas ele diz, já não vos chamarei mais servos, já não vos chamarei servo, mas tenho-vos chamado de amigo. Isso aqui é muito interessante, já não vos chamarei mais servo, ou seja, a nossa amizade já se consolidou, que vocês não são apenas servos meus, vocês agora são os meus amigos. Isso é muito importante, você é amigo de Jesus, ou o seu relacionamento com Jesus ainda é de servo para Senhor, você ainda mantém um distanciamento de Jesus, que você não pode vê-lo como um amigo para todas as horas, para as horas em que você sorri, para as horas que você chora, as horas que você acerta, as horas que você erra. Jesus, ele tem que ser, você precisa ter Jesus como seu amigo, e eu não estou falando de religião. Estou falando é você ter essa conexão com Deus, essa conexão espiritual com Deus, que a despeito da igreja que você congrega ou da religião que você pertença, mas que você sabe que Jesus ele é o teu amigo, mas ele também é o teu Senhor. Ele é um amigo Senhor, ele é um amigo mestre, um amigo que direciona, mas ele não faz questão de manter distanciamento de você, como você sendo servo e ele sendo Senhor. Ele de fato quer ser seu amigo. E ele diz aqui aos seus discípulos que é uma representação da sua família, da sua igreja, do seu povo, igreja, repito, igreja enquanto corpo espiritual de Cristo. Ele está dizendo, olha, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado de amigos, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí em João 15, verso 15. Aí o subtópico 2, uma casa hospedeira. Hospitaleira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro, como está lá em João, capítulo 12. Toda vez que Jesus ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família, e olha que Jesus teria muitos lugares para ir, mas essa família era uma das famílias amigas de Jesus. Então Jesus ele procurava visitar essa família, que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora, como nós já vimos. Subtópico 3, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos de Jesus, os irmãos físicos, ou da sua própria aldeia, havia os que não compreendiam ou compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Maria, Marta e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Era uma família que acreditou no ministério de Jesus e dava apoio ao ministério, ao chamado de Jesus. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dela para ouvi-lo, que é o texto que a lição nos apresenta quando Marta estava fazendo o serviço da casa e Maria aos pés de Jesus ouvindo. Esse é um episódio marcante, que é o tema dessa lição. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos, não apenas Marta, Maria e Lázaro, mas os seus amigos. Tópico 2, frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Quando é o primeiro subtópico. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações e entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social, era uma relação de vida, era uma relação de família.
era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Bom seria se todos tivessem acreditado em Jesus, na sua missão, como essa família. Bom seria se todos no presente admitisse, aceitasse, conhecesse Jesus como seu Salvador, como seu Deus, como seu melhor amigo. Bom seria se todos percebessem isso. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei, no caso com Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mostra a presença real do Filho de Deus no lar, quanto isso faz diferença. É transformadora essa amizade. Subtópico 2, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração a Deus, adoração em família a Deus, em adoração, em contrição, em quebrantamento espiritual. Olha, uma família que adora, que é contrita a Deus, que é quebrantada diante de Deus, tudo isso como resultado do relacionamento com Cristo. Isso é maravilhoso. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Aqui vai falar mais dessa relação, agora não material, mas uma relação espiritual. Agora, dando um relevo a essa amizade e a esse fruto, ao desenvolvimento agora espiritual desse campo da amizade, tomando aqui Maria como modelo. Então diz aqui que de mais de uma vez a Bíblia retrata momentos dessa relação de Maria com Jesus. Primeiro momento, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Essa é a primeira vez, cita em Lucas 10, 39. Segunda vez, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés de Jesus e chorou suas tristezas, João 11, 32. E por último, em casa, melhor dizendo, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com os seus cabelos. Aqui esse texto está no livro de João, capítulo 12, verso de número 3, que vai exatamente dar um exemplo que Jesus aqui, em João capítulo 12, verso 1 a seguir, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde Lázaro, o que falecera, que ele havia ressuscitado. Isso mostra que foi depois da ressurreição de Lázaro, esse fato aqui de Maria ungir os pés de Jesus com perfume, com unguento. E então diz o texto, onde Lázaro, o que falecera, e Jesus foi a Betânia, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso 2. Fizeram-lhe, pois, fizeram para Jesus uma ceia, e Marta servia, como sempre, tomando conta dos afazeres, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus, Lázaro, irmão de Marta. E aí o verso 3, então Maria, e aí dá a entender, pelo contexto aqui, que é Maria, irmã de Lázaro, pelo menos é o que defende a maioria, e eu defendo essa leitura. Então Maria, tomando uma ratel, um vaso de unguento de nardo, com perfume, que era o nardo, nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus com esse perfume, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui tem outro contexto, fala de algumas coisas mais, mas que não nos diz respeito dentro do tema. Então mostra aqui Maria tendo aqui esse último, esse gesto, mais um gesto de amor e amizade por Jesus, de consideração, quando ela exatamente se lança aos pés de Jesus com um unguento de nardo puro, e ela unge os pés de Jesus e usa, naquela época o costume era ungir os pés de alguém, lavar os pés, enxugar com uma toalha. Ela aqui vai ungir os pés de Jesus com esse perfume e vai enxugar os pés com os seus cabelos.
Aqui, enxugar os pés com os cabelos o cabelo era parte, vamos dizer assim, do corpo, do ser, do corpo de Maria, e ela está se doando, o seu cabelo é a toalha. Isso diz muito no mundo espiritual. Para Maria, uma toalha não era suficiente para enxugar os pés do seu amigo, do seu mestre, mas o que ela tinha de mais importante, num caso aqui, que ela podia fazer esse serviço, eram os seus próprios cabelos, certamente cabelos longos, e ela enxuga então os pés de Jesus com os seus cabelos, depois de ter derramado, certamente já depois do processo, que era uma prática, lavar os pés do convidado, dar uma bacia para que os pés fossem lavados, agora já ela estava fazendo isso com um perfume caro, com um unguento, e diz que o cheiro tomou conta de todo o ambiente, e ela o fazia agora limpando os pés com seus próprios cabelos. Aqui a lição é clara: a família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Terceiro subtópico: serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. Marta também nos ensina como é importante o serviço em família, como todos devem envolver no serviço, inclusive Maria também deveria envolver no serviço, junto com Marta, não deixá-la apenas sozinha, também ela deveria. Então mostra que a importância que aprendemos sobre o serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era um modo de Maria agradá-lo por meio das obras, por meio daquilo que ela fazia, como muitos de nós fazemos hoje na obra de Deus. Aos que condenam a atitude mais ativa de Marta em relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada e não repreendida, como alguns dizem. Jesus deu uma admoestação e com amor e com carinho para Marta. Ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional, seja além do necessário, a não esquecer do necessário, que era também parar para ouvir a Jesus. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. O próprio Jesus também ensinava a importância da hospitalidade, era o ensinamento de Jesus, e Marta também estava cumprindo o ensinamento de Jesus. A questão era a proporção que estava exagerada em relação ao serviço, em detrimento da parte mais importante, que era ouvir a palavra de Deus. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Todos devem estar envolvidos na manutenção do lar. Quem sabe Marta poderia sentar aos pés de Jesus e, em dado momento, Maria pudesse aí trocar com ela e fazer alguma coisa no lar, ou as duas irem juntas, mas o que dá a entender aqui é que o esforço de Marta estava sendo além do necessário. Não quer dizer também que Maria não tenha feito nada em casa. Ela certamente ajudou a arrumar a casa, sabendo que Jesus estava na cidade, mas no momento quando Jesus estava, ela largou tudo e ela foi de fato desfrutar do mais importante. E Marta não teve a mesma atitude pelo fato de estar presa à ideia de agradar Jesus com o serviço material. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas e também dentro da casa de Deus. Contudo, esquecer-se do necessário, jamais, sem se esquecer do necessário, a prioridade espiritual. Aquilo que falei a princípio, todos devem envolver no serviço da casa, no serviço da casa de Deus, do templo, mas sem esquecer também da parte do crescimento
espiritual. Aqui existe um fragmento no Auxílio à Vida Cristã, aquele da lição do mestre, que eu julgo é importante nós lermos. Diz o seguinte: serviço e devoção a Deus. Você está tão ocupado fazendo algo para Jesus que deixa de passar momentos de comunhão com Ele? Olha que pergunta. Você está tão ocupado com a obra de Deus, com a igreja, com o serviço, que você acaba perdendo de vista o Deus da obra, perdendo de vista a comunhão com Deus. Você está tão ligado a fazer a obra de Deus, a fazer o serviço para Deus, que você está negligenciando sua comunhão com Deus? Responda isso para você mesmo. Não deixe que seu serviço, que esse ativismo, se transforme em algo que vise seu próprio interesse. Ou seja, não deixe que o serviço material, seja na casa de Deus ou não, tome o primeiro lugar a ponto de você poder mostrar ao seu pastor que você tem serviço prestado, ou mostrar aos outros que você de fato trabalha. Isso é importante, mas não deve ser o principal. O centro não é mostrar serviço para o pastor, ou você, pastor, mostrar serviço para a convenção, e você está negligenciando sua comunhão com Deus e com sua família. Não faça essa loucura, não faça essa besteira. Deus não quer sacrifício de tolo. Então é necessário que nós entendamos isso. Jesus não culpou Marta por estar preocupada com as tarefas domésticas. Ele só pediu que ela estabelecesse corretamente as prioridades. Aqui está a chave das questões. Era importante o serviço de casa, sim, mas naquele momento, quando Jesus chegou, não sei se por uma falta de programação maior, pela quantidade de gente, quem sabe ali que foi maior do que o esperado, mas o certo é que as prioridades estavam sendo invertidas. O momento quando Marta deveria tirar um tempo para aprender de Jesus, ela estava trabalhando, ela estava num ativismo, vamos dizer assim, material, como muitos estão no ativismo dentro da igreja, e deixando de fato de adorar a Deus, de ter esse relacionamento com Deus. Então isso é muito importante. É possível um serviço perder a essência, perder o valor, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido de devoção a Deus. Então tenha muito cuidado com essa questão do ativismo religioso, quando você está esquecendo do mais importante, que é exatamente você melhorar a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Quantos estão aí perdidos no serviço, perdidos no dia a dia das muitas ocupações, mas de fato não estão conseguindo desfrutar da verdadeira comunhão com Deus, que é o mais importante na nossa vida. Então o exemplo que nós temos aqui da repreensão, ou melhor, do conselho que Jesus dá para Marta e Maria é exatamente, ou para Maria mais especificamente, é exatamente para que ela pudesse inverter as prioridades. E isso é importante nós observarmos. É possível um serviço perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido da devoção a Deus. E aí o último tópico: lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro subtópico: uma história de amor. A história, aí são quase as lições que nós aprendemos com a amizade de Jesus com a família, e no caso aqui a família de Lázaro. Uma história de amor. A história de amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo o que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Eles amavam Jesus e eram amados por ele.
Aqui aprendemos que o amor é o sentimento que deve nortear a relação da família cristã. Um lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus não deve faltar o amor de Deus. Só que é muito, muito importante. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. E a Bíblia deixa bem clara que o amor ele deve começar com os domésticos da fé, com os de casa. Você não deve primeiro querer mostrar amor para os irmãos da comunidade de fé, os vizinhos ou os irmãos de uma outra localidade, se você primeiro não consegue amar nem seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus filhos. O primeiro campo missionário, o primeiro sacerdócio que nós temos é dentro do nosso lar. O penúltimo subtópico é compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa, silenciosa, que era o caso de Maria. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes uma das outras, tanto na nossa família carnal quanto na nossa família espiritual, na igreja, no nosso ambiente, na nossa comunidade de fé. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. O mais importante é respeitar cada membro da família e se ajudarem, que um ajude o outro a lidar com a sua própria identidade e também um ensine ao outro a fazer de tudo para que de fato toda a família ela venha sair ganhando desse relacionamento. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. E aí, por fim, o terceiro subtópico, ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua casa. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Naturalmente, aqui Jesus não ensinava a ficarmos, ou não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades, ou seja, deixar de cumprir com nossas responsabilidades. Não é isso que Jesus ele está fazendo. Então, na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra que sair da boca de Deus. Mateus 4:4. Ou seja, nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. A vida não é só trabalho, a vida também é comunhão, é alegria, é divertir, é passear, é estar num culto, é cultuar a Deus, é ter esse momento na sua casa, um momento diário para desenvolver a espiritualidade, lendo a palavra de Deus, louvando, ouvindo uma música. E não só trabalho, a vida não é só trabalho, é o que Jesus nos ensina aqui. Portanto, temos uma vida social. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. O que dá sentido à vida é o preenchimento de dentro para fora, é o que dá sentido à vida, é o que dá sentido ao trabalho, aos projetos, é você ter paz interior, é você ter o seu espírito, ele ser alimentado, porque a obra do próprio Deus começa no homem de dentro para fora, a partir do espírito do homem. Então não adianta vivermos num ativismo, no trabalho, na obra, se o nosso ser espiritual ele não está preenchido pela paz, pela força
e pela direção divina. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual se nos lançarmos a esse ativismo material. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Ou seja, o efeito da comunhão com Deus, ele é sentido em todas as áreas da nossa vida, no nosso corpo, na nossa saúde, no nosso relacionamento dentro de casa, com o nosso cônjuge, com nossos filhos com os pais, com a vizinhança, com os colegas de trabalho, de escola, de faculdade, os irmãos da igreja. Toda a nossa vida é potencializada quando nós nos sentimos espiritualmente realizados, potencializados com a presença de Deus. E, finalmente, a conclusão nos traz o seguinte: a nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo em nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. Tem cuidado para não exagerar na ocupação com essa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Então, que você, que nós possamos fazer como essa família aqui, Maria, Marta e Lázaro, e tomar aqui o exemplo em especial de Maria, que Jesus estar aos pés de Jesus seja a nossa mais importante preocupação. Que você se certifique se você de fato é amigo de Jesus, se Jesus ele é o centro da tua vida, da tua família, de tudo que você faz, e não é outra coisa qualquer. Porque certamente o mais importante, o elo que nos liga a Deus e que deve nos ligar ao outro, deve ser o amor de Cristo em nossos corações. Está aí a nossa lição: a amizade de Jesus com uma família em Betânia, a amizade de Jesus com a nossa família. Que Deus nos abençoe e agradeço a vocês que nos acompanharam nesse segundo trimestre, que se encerra hoje aí o comentário da lição para o próximo domingo. E na próxima semana nós já estaremos iniciando o terceiro trimestre desse ano de 2023. Eu louvo a Deus por você que tem chegado por último, se inscrito no nosso canal, divulgue o nosso trabalho se você achar que merece ser divulgado, e agradecer àqueles que estão desde o início, há mais de 5 anos atrás, quando iniciei, sem nenhuma pretensão, como no momento eu pensava até que era algo momentâneo, por um tempo específico na minha vida, mas se tornou de fato um chamado de Deus, e já há mais de 5 anos eu tenho feito esse trabalho. Sei que preciso melhorar muito mais, me aplicar mais ao estudo da palavra, sei que também preciso investir na questão técnica, pois ainda estou como comecei, apenas usando aqui a câmera do meu computador, não tenho mais nenhuma outra ferramenta, não tenho aqui luzes, há vídeos meus que ficam mais claros, há outros que o ambiente fica mais escuro, tem hora que eu gravo lá no fundo do quintal aqui de minha casa, mas eu vou tomar também a atitude de ver essa questão da iluminação. Já estou aí esperando o momento em que eu possa reformar o meu antigo lugar onde era a minha biblioteca, para que eu mude para lá e tenha uma segurança maior quanto à questão da chuva, para não ter nenhuma infiltração, e fazer um ambiente um cenário mais agradável, com maior iluminação, e também, é claro, investir num equipamento de filmagem para que eu possa oferecer aos nossos inscritos, aos nossos irmãos e aqueles que vierem a se inscrever no nosso canal, até mesmo de passagem, uma qualidade melhor em termos de som e de iluminação. Mas deixo aqui bem claro que esse é um serviço que faço
é um chamado, na verdade, que faço. Não obtenho nenhum lucro com isso e nem pretendo obter, porque Deus tem me dado meu sustento, meu emprego. Eu não dependo de internet, de nada para sobreviver. Eu tenho o meu trabalho, graças a Deus. Peço que ore por mim. Minha profissão é professor e tenho realmente amargado a situação atual em que a escola, a educação, o ensino, ele enfrenta. E isso, na verdade, para quem já está um tempo em sala de aula, está muito difícil conviver com essa nova realidade. Mas que Deus nos abençoe. Um abraço a todos e a paz do Senhor. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.